Bem-vindo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos começar aqui a live. Hoje nós temos aqui um convidado especial, nosso irmão Flávio Cris, cantor. Ele vai estar nos ajudando nessa live de hoje. Vamos começar orando, enquanto os nossos irmãos vão chegando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, nessa noite. Estamos, ó Deus Todo-Poderoso, nessa live, ó Pai querido. Senhor Deus, onde estaremos falando do seu amor, falando a sua palavra. Senhor Deus, estaremos louvando, orando, clamando ao Senhor. Quero lhe clamar que o Senhor venha abençoar cada um que já está presente nessa live, aqueles que ainda vão entrar. Abençoa, Deus eterno, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Assim eu lhe clamo. Amém. Glórias a Deus, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor. Vamos começar com louvor. Nosso irmão Flávio Cris vai estar louvando a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar aqui nessa live com vocês para compartilhar a vida, a esperança. Então vamos adorar o Senhor com uma canção bem conhecida. Canta aí na tua casa, com a tua família e seja abençoado em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Maravilha, que bênção, né? Estamos, adorando a Jesus neste momento. Quero dar as boas-vindas para todos. Vamos estar meditando a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo de número 11 e... na realidade vou ler o 10, o 11 e o 12. Diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Amém? Glórias a Jesus.
é uma mensagem para os nossos corações nessa noite, né? Estivemos ali orando na nossa congregação, meditando na palavra. Vamos continuar aqui nessa live. Senhor Jesus Cristo, certo dia, na Galileia, ele teve que enfrentar alguns fariseus, né? Teve que enfrentar alguns líderes religiosos que estavam ali lutando, que estavam ali tentando, né, arrumar alguma coisa contra o Senhor Jesus Cristo. E a guerra que nós vamos ver em Mateus capítulo 12 com o Senhor Jesus Cristo, ali a discussão era do sábado, né? Os fariseus e o sábado. E a discussão principal com Jesus era a respeito do sábado. O versículo que nós lemos é uma explicação por que é que Jesus falava em parábolas. Há muitas especulações, há muitos porquês, há muitas respostas. Por que Jesus falava em parábolas? Alguns falam que era um método mais fácil, porque as pessoas entendiam. Outros falam que era o linguajar daquela época. Uns falam que era o estilo do Senhor Jesus. Mas o versículo que nós lemos, nós vemos o porquê dele falar em parábola. Na realidade, quando Jesus passa a falar em parábola, era que ele não queria que os fariseus entendessem. É uma forma difícil de compreender para alguns, mas é a realidade. Jesus chegou um momento que ele começou a contar em parábolas para só aqueles que ele queria que entenderiam a sua mensagem. É por isso que nós lemos o versículo que fala, ouvindo eles, né, aquele que tem se dará em abundância. Por isso eles falam em parábola, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então essa era o porquê, a motivação que Jesus pregava em parábola. Mas para a gente entender por que Jesus chegou a este ponto, por que Jesus chegou ao ponto de pregar de forma que as pessoas, ou algumas não iam entender, por que Jesus queria que essas pessoas não entendessem, né? O que chegou? E nós vamos compreender lendo Mateus capítulo 12, do versículo 1 a 37, que é justamente quando começa essa guerra do sábado, né? Eles haviam acrescentado, os fariseus, uma longa lista de descrição a respeito do guardar o sábado. Entendemos que o guardar o sábado foi algo dito por Deus, mas os fariseus tinham acrescentado várias coisas. Eles tinham colocado um peso. Eles tinham mudado a intenção original do sábado numa opressão. O que era para descanso passou a ser uma opressão. Jesus vai de encontro a este pensamento, a esta ideia. Eles orgulhavam, né, a respeito do que eles tinham criado sobre o sábado. Havia um peso naquilo ali, eles achavam maravilhoso, eles lutavam para que as pessoas seguissem à risca. O dia de descanso, que foi para isso que foi feito o sábado, tornou-se uma lista de fardos pesados. Eles colocaram vários, tornou-se um trabalho. Em vez de ter o dia de descanso, era dia de trabalho religioso. O que pretendia a observância do sábado? Qual era o porquê? Nós vamos ver em Isaías capítulo 58, versículo 13, falando sobre o sábado. O sábado, ela pretendia ser uma delícia e uma trégua para as pessoas cansadas. Você vai ver lá em Isaías 58 falando sobre a delícia, seria uma coisa boa, um descanso para as pessoas. E, na realidade, no tempo da graça, o sábado era para ser um lembrete semanal da graça de Deus. Um lembrete de que Deus nos dá um descanso. Isso era o sábado. Mas os religiosos daquela época tinham acrescentado, como eu falei anteriormente. E agora eles estão indo diante do Senhor Jesus discutir. Porque os seus discípulos tinham pegado alimento no sábado. Seus discípulos tinham
feito realização de sábado. Ele tinha curado no sábado. Bom, o que o sábado proíbe na realidade, biblicamente falando? O sábado proíbe o trabalho, a labuta do dia a dia. Era o descanso. Assim como nós temos o domingo, que semanalmente a gente para descansar, naquela época era o sábado. Então não podia ter o trabalho diário, a labuta. Era como se Deus estivesse instituindo lá no trabalhístico, né? Não tem lá as leis trabalhísticas, então uma vez por semana tem que ter um dia de folga. Era isso, simples, para descansar. Eles pegaram esta parte da palavra do Senhor e fizeram um fardo pesado, né? O sábado era uma bênção de Deus para que a vida na terra não parecesse uma labuta eterna. Deus estava querendo mostrar para o ser humano que mesmo na queda, mesmo caindo e agora tendo que viver do suor do seu trabalho e o trabalho tornando-se algo árduo, Deus estava dizendo, olha, não é para que vocês sintam que na terra é só trabalho, é só tristeza, é só luta, é só batalha. Não, também tem descanso. Eu preparei descanso e eu dei o exemplo. Deus nos deu o exemplo descansando. Deus estava cansado? Não, Ele estava nos dando exemplo. Que Ele parou um dia, o 7º dia, e está falando, parem também, descansem. O nosso corpo físico precisa de descanso, é por isso que dorme à noite. E precisamos durante a semana ter um dia para descanso. Era isso que Deus queria para o seu povo. Mas no tempo de Jesus estava ocorrendo o contrário. Por quê? Em vez de ser um descanso, algo bom, estava sendo algo obrigado. Eles tinham que guardar o sábado de forma rigorosa, de forma religiosa. Eles eram acusados, eram excomungados. O sábado transformou-se em um trabalho exaustivo. As pessoas viviam com medo de errar no sábado, viviam com medo de ser excomungado, ser apedrejado. Olha que coisa terrível. Algo bom que Deus nos deu para termos descanso, para termos paz, vivermos com família. Os religiosos estavam tornando-se como um fardo. Algo pesado, difícil de se guiar e algo para ter medo. Qual era o conflito de Jesus com a elite religiosa? O que Jesus entrou no conflito ali que você vai ver os versículos sendo os textos que passa esse momento conflitoso com o Senhor Jesus. Segundo a regra dos fariseus, até arrancar algo para comer era pecado. Até ir lá e pegar algo para eles se alimentarem era pecado. Tanto é que quando os discípulos fizeram isso, os discípulos estavam com fome e colheram algumas espigas quando atravessavam um campo no sábado, eles acusaram os discípulos. Os fariseus viram e confrontaram Jesus. Eles queriam lá, como assim? E Jesus estava mostrando para ele como era loucura aquela regra. Falando, gente, isso é loucura. Eles estão com fome. Vocês estão com a religiosidade ultrapassando limites. Estão querendo que a pessoa não se alimente por causa de uma questão religiosa. Então Jesus, ele fala e começa a dizer o que era o sábado. E uma das coisas que ele diz é que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 27. O descanso foi feito por causa do homem, não o homem por causa do descanso. O religar, a religião, foi feito para o homem e não o homem para a religiosidade. E Jesus ainda diz em Mateus capítulo 12, versículo 8, dizendo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor, Ele é além. Ele é acima disso tudo, acima de qualquer dogma, religiosidade, acima de qualquer regra. Ele é acima. As pessoas estavam indo confrontar o Cristo,
que ele mesmo instituiu o sábado. E aí começou essa guerra com o Senhor Jesus sobre o sábado. Na realidade eles queriam motivos, mas começaram a perseguir em cima do sábado. No outro sábado, Jesus entrou numa sinagoga para ensinar. Jesus estava ensinando, né? Jesus era rabino, estava ministrando dentro de uma sinagoga. Os fariseus intensificaram o conflito em torno do sábado. Foram lá para pegar Jesus em algum delito, em alguma coisa para o acusá-lo. Eles desafiaram a Jesus com o homem da mão atrofiada. Se você analisar, eles que colocaram diante do Senhor Jesus e começam a falar: é lícito curar? É lícito? Jesus conta uma parábola, eles entendem, mas fingem que não entenderam, e Jesus cura um homem, e os fariseus saíram dali correndo para uma reunião de assassinato. Olha a loucura da religiosidade. Eles instigam Jesus, eles colocam Jesus diante para fazer um milagre. Jesus opera um milagre, cura um homem. Jesus cura um homem. Eles nem se importam com a pessoa. Eles saem dali para querer acusar, matar o Senhor Jesus. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade não enxerga pessoas, enxerga dogmas, enxerga regras. Não importou para ele se aquele homem ia voltar para sua família, ia voltar a trabalhar, ia voltar a viver bem. O que importou para eles é que eles estavam com um pensamento na cabeça e tinha que sustentar aquele pensamento, e eles tinham que chegar à conclusão da sua ideia, da sua ideologia, que era matar o Senhor Jesus. Isso é muito perigoso. O ódio dos fariseus agora tinha chegado a um nível assassino. E nós vamos ver uma cura e uma libertação notável também nesse inteirinho. Em Mateus capítulo 12, versículo 22, vai ver que levaram um endemoniado que era cego e mudo. E a descrição ela é muito rápida. A narrativa da cura foi a mais simples. Jesus o curou de modo que ele pôde ver e falar. Ponto. Mateus, quando vai descrever sobre essa cura, ele só fala isso. Ele fala, Jesus o curou de modo que ele pôde ver e falar. Essa era a doença, Jesus curou. A cura foi instantânea. Sem tempo de reabilitação, foi rápida. Foi na hora. Mateus dá poucos detalhes para a cura. Porque o que houve de mais notável foi depois da cura. Depois da cura foi a reação dos líderes religiosos. Entenda, esses líderes religiosos não eram fariseus comuns, você vai ver lá. Eram os principais estudiosos religiosos de toda a nação de Israel. Pensa-se nos mais altos, os mais entendidos, os mais estudiosos daquela época, da religiosidade, da religião, eram que estavam indo ver Jesus e queriam pegar Jesus em algum delito. Eles haviam viajado por 4 dias de Jerusalém até a Galileia para achar uma falha em Jesus. Olha a disposição desses homens de querer ir contra o Senhor Jesus. Viajaram 4 dias só para pegar uma falha no Senhor Jesus. Homens religiosos que entendiam de Bíblia, que entendiam da religião. Eles estavam tão cegos com a religiosidade, tão cegos com os pensamentos e ideologia deles, que eles não estavam enxergando curados, libertos, não estavam enxergando pessoas. Eles só queriam que a sua ideologia, o seu pensamento fosse concretizado. Essa era a fase inicial da conspiração para matar Jesus. Aqui começou, né? E aí é onde entra aquele fato sobre o pecado imperdoável, que Jesus fala sobre a blasfêmia. Precisa lidar com atenção as palavras de Jesus.
Porque começa a entrar em muitas discussões sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia. E ele não estava falando de qualquer blasfêmia em momentos de descuido ou ignorância. Alguém falou numa brincadeira, num descuido, não. Era uma blasfêmia orquestrada, pensada. Eles estavam com disposição de blasfemar, de passar por cima de qualquer que seja pensamento, qualquer palavra do Senhor Jesus. Jesus também não estava falando aqui sobre que o pecado de uma pessoa é perdoada sem se arrepender em crer no Senhor Jesus. Não, também não estava falando sobre isso. Né? A não ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não for blasfêmia é perdoado. Não. Para ser perdoado precisa se arrepender, precisa confessar e terá perdão, alcançará misericórdia. Há um pecado específico que nos condena imediatamente. E segundo o que Jesus falou, permanentemente. É o que aconteceu com aqueles homens. Que é o quê? A blasfêmia que os fariseus cometeram. Qual foi a blasfêmia que os fariseus cometeram? Irmãos, nem mesmo os fariseus podiam acreditar no que eles estavam falando. Essa foi a gravidade da blasfêmia. Que eles blasfemaram com a intenção de blasfemar. Porque o que eles falavam, nem eles podiam acreditar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, sabe que está errado, mas ela insiste na palavra dela só para afirmar o que ela está dizendo? O que ela pensa aquilo ali, ela sabe que ela está errada. Ela sabe que não é verdade, mas ela fica ali. É o que os fariseus fizeram contra o Senhor Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, mas o rejeitaram. Eles sabiam todo o histórico de Jesus. Eles tinham acabado de contemplar Jesus curando. Eles estavam vendo Jesus pregando amor, paz, arrependimento, salvação. Eles não tinham o que acusar Jesus. Eles conheciam a verdadeira palavra, o que realmente significava o sábado. Além disso, eles tentaram afastar outros de Jesus. E pior, tentaram desacreditá-lo com blasfêmia. E blasfemaram, falaram que Jesus estava sendo usado por demônios. A intencionalidade do pecado dos fariseus, tendo seus corações endurecidos, é o fato principal que o tornou imperdoável. Eles tinham a intenção de pecar, o coração endurecido, e eles não queriam outra coisa. Eles queriam chegar naquele nível. Eles queriam blasfemar mesmo. Por que é que a declaração foi tão ofensiva? Porque eles atribuíram o milagre do Senhor Jesus a Satanás. Eles deram crédito ao diabo pela obra do Espírito Santo. Esse foi o problema. Os fariseus. E outra coisa, por que foi tão pesado? Porque eles não eram pessoas que não tinham noção do que estavam falando. Coitado, eles não sabem. Eram ateus. Eram pessoas que eram ignorantes daquilo. Não, eram homens religiosos. Os fariseus sabiam disso. Logo, o seu insulto era uma blasfêmia direta e consciente contra Deus. Era algo assim, eu estou blasfemando, eu sei que eu estou blasfemando e eu quero blasfemar. Era isso que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus. Com isso, selaram o seu destino. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 32, diz que não havia esperança para eles, nem nesta era, nem na era que há de vir. O próprio Jesus disse isso. Só que esse dia crucial, ele continua. Esse momento tenso entre os religiosos e Jesus continuou. Foi exatamente nesse dia que Jesus começou a falar por meio de parábolas. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem? Por que Jesus começou a pregar por parábolas? A primeira parábola que Jesus contou foi a diferente tipo de solo, seguido pela explicação privada de Jesus. Que Jesus conta a parábola, depois Jesus pega numa explicação privada, ele explica o que ele quis dizer naquela parábola. Quando os fariseus rejeitaram a verdade, perderam o privilégio de ouvir a verdade plena da boca de Jesus. Mas
aqueles que estavam com os ouvidos dispostos a ouvir a Jesus receberam a revelação do céu. Você tem escolha. Nós temos escolha. Jesus nos dá essa liberdade. Aqueles homens, eles tiveram a sua oportunidade. E rejeitaram, ficaram contra, não queriam ouvir, endurecendo o coração, batendo, querendo matar Jesus, querendo perseguir Jesus. Chegou no momento que falou, agora vocês não vão entender mais, agora só falo em parábolas e vocês não vão entender nem agora, nem no porvir. É aonde que Jesus fala. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Mas, versículo 11 diz, ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. É por isso que você tem revelação do céu, por isso que nós temos revelação do céu. Porque nós não seguimos este caminho, nós seguimos o caminho de ouvir. Se o meu povo, se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer. Se você hoje você está aí na sua casa, e se você abrir o teu coração para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o Senhor Jesus Cristo, Ele tem revelação do céu para a sua vida. Ele tem palavra de conforto, Ele tem palavra de fé, de ânimo, Ele tem cura, Ele tem libertação. Se você parar para ouvi-lo, Ele tem milagre na sua vida. Os homens foram para se encontrar com o Senhor Jesus, um com mão mirrada, foi curado. Tiveram fome, foram atendidos. Tiveram sede, foram saciados. As pessoas chegavam diante do Senhor Jesus para receber uma palavra, uma revelação. Jesus contava por parábola, ensinava, explicava a parábola. As pessoas saíam alimentadas. Mas aqueles que chegaram diante do Senhor Jesus, com o coração fechado, com o coração travado, com discussões bobas, teológicas bobas, apenas para ter argumento contrário, não para aprender, mas para ter argumento contrário, essas pessoas foram impedidas de receber a revelação de Deus. Não se faça ser impedido de receber a revelação de Deus. É por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O princípio para que possamos receber a palavra do Senhor é ter fé. É acreditar, é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós precisamos crer, dar ouvido, atentar para o que o Espírito Santo está falando. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Se desarme. Se desarme dos seus ideais, dos seus pensamentos contrário, das suas incredulidades. Vai com o coração aberto diante do Senhor e Jesus vai falar ao seu coração. Jesus vai te dar conforto, vai te dar força para passar este momento difícil. Jesus vai te dar força para passar por momentos tensos. Jesus vai te dar sabedoria na sua casa, na sua família. Jesus vai te dar sabedoria para que você possa passar esse período que estamos aí tão difícil no país com o coração alegre. Você vai passar com a sua mente limpa e com revelação do céu, com milagre, vinda de Deus, unicamente porque você creu e foi e atentou à voz. Se atentamente ouvir a voz, Ele tem uma palavra. Deus fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está conosco. Que Deus abençoe você. Nós vamos estar louvando ao Senhor Deus com o hino neste momento. E que você possa, nessa noite, após essa live, após este momento, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero te ouvir. Eu me desarmo de todos os conceitos, preconceitos. Eu quero ouvir a tua voz. E o Espírito Santo vai falar contigo e continuar falando com você. Vamos louvar a Deus?
posso temer. Tu és meu auxílio e consolador. Quando eu chorar, me faça lembrar que ainda existe uma esperança. Da tua mão aumenta minha fé e me mantém de pé pra suportar até o fim. Venha ao meu encontro, Deus, eu preciso tanto te abraçar. És a minha fortaleza, minha confiança está em ti. E quando eu chorar, me faça lembrar que ainda existe uma esperança. Me dá tua mão, aumenta minha fé e me mantém de pé pra suportar até o fim. Quero orar por você nessa noite, pela sua família, que Deus continue falando ao seu coração, que você possa ter recebido da parte do Senhor uma revelação, que é o que Ele tem para aqueles que se aproximam dEle, com o coração aberto para ouvir a sua voz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero orar pelo teu povo. Senhor Deus, aonde, ó Pai querido, estiver esta live passando, ó Deus, entra neste lar, neste momento. Ó Pai querido, fortalece a sua vida, fortalece essa família, fortalece essa casa. Que revelações do céu, ó Pai, possa transbordar durante essa semana na vida dos teus filhos. Quero lhe clamar, ó Pai, pela vida dos teus filhos ali da congregação Praia do Peró, para todos aqueles que estão nos assistindo, para os nossos amigos e irmãos, ó Deus eterno, de Cabo Frio, ó Pai amado, de Angra, de Itaguaí, Senhor Deus, do Rio de Janeiro, e todos aqueles, ó Pai, que estão conosco nesta live. Senhor Deus, abençoe, ó Pai querido, a cada um, fortalece. Senhor, que possamos chegar diante do Senhor, desarmado de conceitos religiosos, para que venhamos, ó Pai, olhar o ser humano, olhar, ó Deus eterno, ó Pai querido, aquilo que o Senhor realmente tem para a nossa vida, e não, ó Pai amado, apenas para dogmas. Que venhamos estar com o coração aberto para ouvir a sua voz, ter revelação do céu, e não sermos, ó Pai, impedidores da revelação do Senhor. Nos abençoe e fortalece. Abençoa a nossa vida que estamos aqui, ó Pai querido, nesta missão, fazendo a Tua obra. Senhor Deus, continua abençoando toda a nação brasileira, nos abençoe, nos fortalece, ó Pai, para a glória do Senhor. Senhor, oramos a Ti, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Depois dessa live eu estarei respondendo a todos os irmãos que estão falando aqui conosco. Lembrando que esta live vai estar no nosso canal do YouTube. Vão lá, compartilhe, né? Curte, se inscrevam lá no nosso canal e que o Senhor venha abençoar. E até a próxima live, que será na quarta-feira, assim Deus nos permitindo. Quero agradecer aqui de antemão ao nosso irmão em Cristo Jesus, o cantor Flávio Cris. Que Deus te abençoe. Amém, querido. Prazer. Amém. Quer falar alguma coisa, agradecer? Sim, quero deixar uma palavra de esperança para vocês, né? Dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. Sempre procura levantar esse altar de adoração na sua casa, com a sua família, né? Louvar ao Senhor é bom demais. Orar é bom demais. Ler a palavra. Ocupe a sua mente com as coisas que vêm de cima. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém. Deus abençoe, até a próxima. E não
se esqueça, Deus tem revelação para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Só chegar diante dele com o coração aberto, que ele vai continuar falando com vocês. Um abraço, até a próxima.